Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo eu vou criar a Clinic List no React. Vou acessar os projetos aqui pelo Dolphin. Vou dar 2 cliques aqui na pasta do Spring Boot. Vou clicar com o botão direito e abrir com terminal. Aqui agora eu vou executar o servidor com ./Gradle boot run. Vou deixar rodando aqui, vou voltar aqui nos projetos. Voltar aqui e clicar com o botão direito no React e abrir com o Visual Studio Code. Com o projeto do React aberto, vou vir aqui no terminal, criar a branch para desenvolvimento e vou startar o servidor com yarn start. Vou dar um Enter. Com o sistema já rodando, ele aparece aqui a informação para fazer o acesso. Vou acessar aqui com algum dado de credencial, vou tentar aqui, eu não lembro se esse aqui é o que eu logava, deixa eu só tentar aqui, 8.8.com. Certo, esse deu certo, então ele já acessou, e aí aqui nós temos o Home, temos o Users. Aqui agora na frente eu vou colocar o Clinics, então vou voltar aqui nos projetos. Vou vir em SRC, procurar por Pages. Na verdade, eu vou procurar primeiro por configuração, Navbar e Navbar JS. Aqui eu vou copiar essa última linha aqui. Vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V. Vou trocar aqui por User, não User, mas sim Clinic. Colocar Clinic List e aqui eu colocar Clinics. Aí sim, agora eu vou voltar aqui dessa forma. Para ele funcionar eu tenho que vir aqui em Pages e criar aqui a opção referente a Clinics. Então vou criar aqui mais um route exec path. E no caminho ele vai receber aquele caminho lá de clinic-list, que é exatamente esse caminho aqui, ó, clinic-list. Aí eu vou voltar aqui e colocar o element, que ele vai ser o clinic list. Então eu tenho que criar o clinic list aqui em Pages. Aqui eu tenho credenciais e users. Eu vou criar uma nova pasta aqui. Mas eu vou começar clicando aqui em novo arquivo. Coloco novo arquivo, escrevo clinics/clinic list.js. Dou um Enter. Aí assim ele já cria a pasta, cria também o arquivo. Aí eu vou colocar aqui em import react from react. E vou fazer um export default function clinic list e vou retornar, abrir parênteses aqui e colocar uma div. Dentro dela eu coloco hello from Clinic List. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou voltar aqui e nesse local agora eu chamo o Clinic List aqui. Tenho que colocar as tags maior que, menor que na verdade basta assim. E aí aqui dentro eu chamo o Clinic List. Pronto. Chamei o Clinic List, ele importou aqui em cima, ó. Pages, Clinics, Clinic List. E aí agora eu tenho que fechar aqui também essa opção aqui. Aí parou de dar erro. Agora eu posso dar um Ctrl S para salvar aqui e um Ctrl S para salvar aqui. Aí ele já reiniciou. Essas duas páginas eu posso fechar, deixar só a Clinic List aqui. Venho aqui no meu projeto. Aqui agora eu já tenho o Clinic, User, Home, User e Clinics. Posso clicar em Clinics e ele aparece.
Hello from Clinic List. Aí eu posso vir aqui e preencher agora o Clinic List. Aqui em cima eu vou chamar o Use Effect. Aí ele importa aqui em cima. Ele é preenchido dessa forma aqui, né? Tem uma arrow function dentro dele. E aqui ele passa um parâmetro de uma lista vazia. E aqui dentro dessa chave, eu posso chamar um método. No caso, eu vou criar um método depois que eu vou chamá-lo de reload clinics. E aí, quando eu chamar esse método, ele vai trazer as informações de clínica. Aqui embaixo, eu posso então criar esse método, colocando assim. Como ele vai no servidor, eu coloco async e coloco a arrow function aqui. Aqui embaixo, dentro dele, eu coloco um try-catch, porque ele vai no servidor. Aqui na sequência, ele vai, se caso ele não der certo, ele vai ter um erro. Eu posso imprimir esse erro no console. E aí eu coloco console error e escrevo error aqui dentro, que é justamente esse error aqui, ó. Coloco ele aqui dentro e ele imprime se der algum erro. Então eu posso fazer o seguinte também. Posso vir aqui e criar uma const do tipo error, set error, e aí ela vai ser instanciada pelo use state. Ele vai importar aqui em cima. E aí agora eu vou iniciar ele como uma string vazia. E o que vai acontecer é que quando, se ele em algum momento der erro, ele vai setar o erro aqui dentro. E aí ele vai informar que existe um erro. Então, aqui embaixo, no div, posso apagar aqui e colocar essa informação. Ou seja, ele vai dar erro. Então, se ele der erro, quando ele faz esse set error aqui, ele seta esse error aqui nesse erro. E aí eu utilizo esse error aqui embaixo. Os nomes são iguais, mas se você quiser ver a diferença, é só separar os nomes. Esse nome aqui é um e esse aqui é outro, separado. Então aí você vem aqui e na sequência aqui você coloca, se caso der erro, ele vai entrar aqui, né? Se caso ele não der, se ele não tiver nenhum erro, ele entra aqui nessa opção. Então, o que vai acontecer? Se ele entrar aqui nessa opção, aí eu vou criar uma div. Dentro dessa div aqui, ó, eu vou colocar um H2. E aí dentro desse H2 eu escrevo alguma coisa aqui, ó. Something is wrong, ou seja, alguma coisa está errada. Então notify, ou seja, notifica o seu administrador do sistema. System Administrator. Feito isso, agora eu posso vir aqui, né, nesta opção e colocar aqui, chamar o OH, porque ele vai lá no servidor, chamar um clinic service .index. Este clinic service ainda não existe, então eu tenho que criar aqui no services, procurar aqui e criar o clinic service aqui. Clinic service.js. E aqui nele eu posso pegar aqui a informação do user. Posso pegar tudo aqui, ó, dar um Ctrl C, vir aqui e um Ctrl V aqui. Então aqui ele vai usar todas essas opções, a única coisa que vai mudar é o caminho. Ele vai colocar um caminho clinics. E aí ele vai retornar aqui a resposta. Então eu vou dar um Ctrl S para salvar. Quando ele retornar essa resposta, vai chegar aqui, ó, no clinic service. Aí eu coloco essa resposta aqui, ó, const response. Aí ele
recebe aqui. Primeiramente eu tenho que importar aqui, né, o service. Então vou digitar aqui import tudo como clinic service from, ou seja, lá do service, né? Então eu ponho barra para sair dessa pasta, 2 pontos, barra para sair da outra pasta, pego o services e pego o clinic service. E aí com isso eu importei esse clinic service aqui. E aí quando ele fizer a verificação, trouxer as informações, eu vou perguntar se response, que é essa constante que eu criei, se ela é válida e a response ela tem o objeto ou método SQL execute. Se ela tiver se ela tiver o objeto execute e esse objeto execute for verdadeiro, ou seja, true ou false, ele vai entrar aqui. Na verdade, ele vai entrar aqui se for true, né? Se for verdadeiro. Se for false, ele entra aqui, ó. E aí, no caso, se ele for falso, ele vai setar um erro aqui. E esse erro vai ser o erro que vem lá do servidor, com SQL response. Esse nós fizemos no vídeo anterior. E aí aqui, nós vamos fazer o seguinte. Se caso ele funcionar, ou seja, se der certo, nós pegamos nós vamos ter que criar uma outra constante aqui em cima. Então nós vamos criar a constante clinics e set clinics. E ela vai receber do use state uma lista vazia. Agora sim, instanciado, aí eu posso fazer aqui o set clinics. E aí colocar o response.clinics, que é a lista que vem lá do servidor. Feito isso, ele vai salvar a lista aqui, justamente nessa clinics aqui. Então eu posso utilizá-la aqui embaixo. Ou seja, se ele der erro, ele entra aqui, mas se ele funcionar, ele vai usar a clinics aqui, ó. E essa clinics, ela, como é uma lista, eu posso utilizar o map para percorrer essa lista. Esse map ele vai criar um objeto C que vai trazer todos os objetos da lista para cá. E logo aqui embaixo eu posso criar um div. Esse div ele vai carregar a chave principal, que no caso é o c.id. E aí, deixa eu só fechar essa div aqui. E aí aqui eu posso criar um P de parágrafo para apenas imprimir as informações aqui do c.cnpj. E na sequência aqui vai ser mais 4, que são os objetos que tem. O outro objeto é o outro atributo, na verdade, corporate name. Aqui o atributo created at e o updated at. Então pronto, agora eu tenho todas as informações, vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui ele já deu o processo, rebootou o sistema, então já deve estar carregando a lista aqui. Nós vamos verificar essa informação. Então, como você pode observar, está aqui ó, o objeto do Corporate 1 e o objeto do Corporate 2. Então já está trazendo todas as informações para cá. Nesse vídeo o que eu queria fazer era somente isso, trazer as informações. Então, a princípio aqui já está tudo funcionando. Agora é só salvar lá no GitHub. Para isso eu vou dar um Ctrl C aqui e dar um git add ponto, dar um enter. Vou vir aqui também no terminal e digitar git commit. E agora vou vir aqui no terminal e git push. Aqui ele pediu para permitir, clico em permitir. Aí aparece aqui o link do pull request, clico nele. Venho aqui embaixo na opção create pull request. Agora venho aqui no merge pull request e confirm merge. Feito o procedimento, deu sucesso, posso fechar aqui. E agora eu faço um git checkout main, dou um enter. E agora um git pull, dou um enter.
Feito isso, ele atualizou aqui o sistema, já está tudo funcionando. Aqui em cima ele não atualizou, mas é provavelmente alguma falha do próprio Visual Studio Code. Mas tá, aqui você pode observar que ele atualizou as informações aqui com esses maisinhos aqui. Então está tudo certo agora, está pronto para um próximo desenvolvimento. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.